Muitos vestibulares, eles trazem um conjunto de texto de apoio, às vezes um, dois, três, às vezes uma charge, então textos verbais e não verbais, de apoios relacionados ao tema. Há situações em que o vestibular sequer diz o tema. Ele coloca a coletânea, ele coloca o texto de apoio e pede para você escrever uma dissertação em prosa, defendendo o seu ponto de vista sobre o tema. Só que o tema não é dado diretamente, ele é dado implicitamente por meio da coletânea, ou que pode ser formada por um texto verbal ou um texto não verbal, ou uma mistura, né? Um texto sincrético, que seria o texto verbal e o texto não verbal. A gente vai tratar em algumas situações, na próxima aula, nessa ou na próxima aula eu vou trazer uma proposta. E nessa proposta você tem um texto sincrético. Quando você tem um texto sincrético, ou seja, uma charge, uma coletânea formada por imagem e texto verbal, você tem que tomar um cuidado para não ficar preso ao texto verbal apenas. Você tem que se preocupar em olhar, em analisar, em interpretar, em compreender e interpretar essa charge em seus vários aspectos. Ou seja, olhar tanto para o texto verbal, para o que está escrito, quanto para o texto não verbal, para a imagem em si, que está lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou te falar um pouco o que é uma coletânea, o que a gente considera como coletânea de texto. Coletânea, na verdade, é um conjunto de textos. Então, os vestibulares, via de regra, eles vão sempre apresentar um conjunto de textos, só que esses conjuntos de texto que são trazidos que é trazido para a sua prova, eles têm como ponto de ligação uma temática central, que é aquela sobre a qual você vai ter que discorrer na sua dissertação. Você precisa escrever, vai ser pedido que você escreva uma dissertação em prosa, como eu já disse, defendendo um ponto de vista. E aí você precisa se atentar para a temática, para o tema central. É importante você notar, e as coletâneas trazem isso também, por isso toda a prova que você for fazer e apresentar a coletânea, você precisa ler a coletânea. Tem gente que fala assim, mas é texto de apoio, lê o apoio ali e fala assim, não vou ler porque é só apoio mesmo, eu vou desenvolver as minhas ideias. Não façam isso. Tem um texto de apoio, leia os textos de apoio. São importantes. Por quê? Porque eles vão te apresentar perspectivas distintas sobre o quê? Sobre a temática central. E isso vai te ajudar na sua progressão textual, ou seja, na forma, na amplitude com que você trabalha o tema no seu texto. Porque você vai ter que desenvolver 2 ou 3 parágrafos argumentativos, e esses parágrafos necessitam de uma certa progressão textual. Você não pode fazer um circunlóquio, ou seja, ficar circulando, ficar mexendo, brincando com as mesmas ideias, com a mesma ideia durante o texto todo.
Por isso é importante você, de alguma forma, ter perspectivas distintas que vão ampliar a abordagem temática. Além disso, pela coletânea, a coletânea também vai te ajudar a não só ampliar a abordagem temática, mas como trazer exemplos relacionados ao tema. Então, você pode usar a coletânea, exemplos, dados presentes na coletânea, e trazê-los para o seu texto. Às vezes você não tem um dado de cabeça, são os dados, são os exemplos que vão sustentar os seus argumentos. Você busca isso, você busca dados, exemplos para sustentar os seus argumentos lá na coletânea, certo? Vocês estão quietinhos aí hoje, o que está acontecendo? Ninguém falou nada aí, não estou vendo nada na tela. Vamos lá, então, coletânea, textos que ajudam a identificar o tema e ampliar a reflexão sobre ele. Se o tema não for dado claramente, você vai precisar depreender. Então, identificar é depreender o tema da coletânea. Depreender o tema da coletânea. E ampliar a reflexão sobre ele. Ele pode ter funções diferentes, dependendo de cada proposta, mas nunca, isso daqui vocês precisam anotar, nunca pode ser ignorada. Ou seja, você tem que pensar assim, ó. Se a banca se deu ao trabalho de selecionar determinados textos para colocar na prova, algum motivo tem. Ou é porque ela quer que você use um dado específico de lá, quer que você, por exemplo, em algumas provas, você vai encontrar dados estatísticos. E de que forma esses dados estatísticos vão aparecer? Em forma de gráficos. Então, interpretar gráficos também é algo necessário, é algo importante. Então, se atentem para as aulas de matemática, de física, de química, de biologia, que tem gráficos, de geografia, e comecem a dar uma atenção especial para a interpretação de gráfico, para relacionar, uma atenção especial em como relacionar os dados presentes no gráfico. Porque, de novo, para que isso? Da coletânea você pode tirar tanto argumentos, que é um pouco mais raro, como também exemplos. E aqui é a parte interessante. Você conseguir tirar os exemplos da coletânea. Porque argumentos, mais ou menos, a gente acaba tendo, que são opiniões acerca de determinado tema, como que você justificaria a tua opinião. Isso é relativamente simples de ter. Claro, de novo, se você for um leitor atento, se você prestar atenção àquilo que você lê, e não só prestar atenção, mas
tentar formar uma opinião sobre as coisas que você lê, vai te ajudar na hora de você escrever, porque você vai conseguir olhar para determinado tema e começar a conseguir pensar. Às vezes você não vai ter uma opinião, como diria Raulzito, nem sempre você vai ter uma opinião formada sobre tudo. Mas na medida em que a gente está falando de vestibular, de uma prova, de um concurso, você conseguir, mesmo não tendo uma opinião pré-formada, mas ali, dada a coletânea, dado o conjunto de textos, você conseguir já identificar o tema e baseado naquilo que te é apresentado, você conseguir formar algumas opiniões, determinadas opiniões, isso vai te ajudar na escrita da redação. Então, como que a coletânea é apresentada? Dá uma olhadinha aqui nessas coletâneas que a gente tem. Por exemplo, uma coletânea, essa daqui é do Enem, se eu não me engano. A gente pode ver que a coletânea acaba aparecendo para a gente por meio de charge, gráficos, artigos e definições. Quando tem charge, o que é importante você saber, você notar, é a relação texto verbal e não verbal. Porque na charge sempre há esses dois elementos, o elemento verbal e o não verbal, e eles estão correlacionados. Então é importante que você, ao fazer a leitura da coletânea, você consiga identificar a relação entre eles. Muitas vezes, como a gente pega charge, as charges, ou pode ser também uma tirinha de história em quadrinho, o diálogo, a parte verbal, é, digamos, curta. Por quê? Porque muitas das coisas que você precisa captar da situação, do contexto ali que o examinador quer que você capte, está relacionado à imagem, ao texto não verbal. Portanto, quando você trabalha a interpretação, comece a pensar em interpretar não só textos verbais, mas também textos não verbais. Tá? Gráficos. Os gráficos aparecem principalmente para dados estatísticos. E aí você tem que tomar cuidado para relacionar esses dados estatísticos, porque sempre há dois eixos. Então, eles vão sempre correlacionar duas grandezas, ou dois fatores. Por exemplo, ano e número de mortes por acidente de carro. E aí você vai interpretar o gráfico em barra. E aí, de repente, ele te traz junto a esse gráfico
um texto indicando a que se relaciona, a que está relacionado, a que está relacionada essas mortes. De repente é uma correlação entre mortes, te traz um gráfico de morte, número de mortes por ano relacionado à bebida. Então, na verdade, o gráfico te mostra só o gráfico te mostra apenas 2 eixos com os dados, ano e número de morte, mas, na verdade, esses dados que estão sendo mostrados estão relacionados ao consumo de bebida alcoólica. Então, ao analisar gráfico, quando você analisa gráfico, é importante você ver lá no eixo, então, o que está no eixo X, o que está no eixo Y, ano, número de morte, mas não só isso, a que está relacionado, ao que esse ano e número de morte estão relacionados. Certo? Pode ser que apareça para vocês um artigo sobre determinado tema, como por exemplo esse artiguinho aqui que saiu no jornal, esse outro artiguinho, ou artigo científico ou artigo de opinião, focado num texto, agora, num tema. Agora, se cai artigo, o que você precisa identificar nesses artigos? Bom, a temática vai ser sempre, como eu disse, a coletânea está relacionada, a coletânea, os textos da coletânea estão todos relacionados tematicamente. Então, a temática da coletânea está relacionada à temática do teu texto. Só que dentro desse texto que é te trazido na coletânea, você também vai encontrar uma tese, ou seja, uma opinião, que é a opinião do autor do texto, que você pode trazer para o teu texto também. E aí há formas. Você pode trazer como discurso citado, segundo fulano de tal. Por quê? Porque quando ele traz o texto aqui, você pode ver que ele sempre traz o autor onde se encontra o texto. Aqui também. Como você está trabalhando, fazendo um texto para o vestibular, no momento da prova, e você está escrevendo, se não aparecer o autor, por exemplo, você pode citar o título do texto. Então, segundo o texto Repulsão Magnética a Beber e Dirigir, você pode utilizar algum argumento daqui e citar, segundo o texto Repulsão Magnética a Beber e Dirigir, tal, tal e tal. Por quê? Porque a banca tem o conhecimento do que você está falando. Agora, uma forma que é uma forma bem melhor de você fazer uso da coletânea, eu falei em... vou usar essa tela aqui, mas antes de ir para a tela, acompanhe aqui. Eu falei em citação. Vamos falar aqui. Deixa eu colocar em citação direta do texto. Quando você faz uma citação direta do texto, como a autoria não é tua, você vai retirar aquilo que está lá no texto e trazer para o teu texto. Aqui você precisa usar aspas. Uso de aspas. Uso de aspas. Se você for trazer
exatamente aquilo que está escrito no texto, certo? Mas isso, de certa forma, quer dizer, a banca vai olhar para você e falar, tá bom, vai olhar para o teu texto e falar, beleza, a pessoa usou o texto, ela leu o texto, teve um certo nível de leitura do texto, conseguiu pegar aquilo que servia para ela para usar no seu próprio texto e usou. E trouxe uma citação direta. Isso é uma forma de a banca olhar para o seu texto. Uma outra forma de a banca olhar para o teu texto é quando você evita cópias literais. Ou seja, você evita, inclusive, citação direta do texto. Ao invés de você citar diretamente o texto, na verdade, não é citar o texto, mas retirar a parte do texto que te interessa e colocar lá ipsis literis, do jeito que está no texto original, você fazer um trabalho de interpretação. Então, você pega um trecho do texto que te interessa, sobre esse trecho do texto que te interessa, você vai, vamos colocar aqui, interpretar. Reinterpretar e reescrever. Aí você começa a mostrar para a banca que você está num nível de leitura, de compreensão, de interpretação e de escrita mais elevado. Porque o que a banca do vestibular quer? Você está indo para a universidade. Na universidade você vai ter que escrever textos em que apareçam a tua opinião, a tua autoria, que apareça a sua voz, que não sejam textos que não sejam meras cópias, meras citações de outros autores. E como que você faz isso? Você faz isso por meio da construção das suas próprias ideias, inclusive baseada nas ideias desses autores. Mas você vai ter todo um trabalho de interpretar, reinterpretar e reescrever aquilo que você leu. Ou seja, o que eu quero dizer por interpretar, reinterpretar e reescrever? Interpretar, você leu o teu texto da coletânea, você conseguiu entender, compreender e, além de compreender, você conseguiu traçar relações entre aquilo que você leu e aquilo que você já tinha de conhecimento de mundo. Então, isso é interpretar. Traçar relações entre aquilo que você acabou de ler e aquilo que você já tinha de conhecimento de mundo.